Amigos, Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais. Estamos falando sempre a respeito de Jesus, seus caminhos aqui pelo planeta Terra, sempre mostrando, sempre ensinando, e sua vida toda sacrificial por todos nós. Jesus e os relatos dos 4 evangelhos. Evangelho, ou Boa Nova, é a súmula da doutrina codificada do cristianismo, enquanto evangelhos são livros que fazem parte da Bíblia, tradicionalmente conhecida como evangelhos canônicos e oficializados pela Igreja Católica Romana. Os evangelistas Mateus, Lucas, João e Marcos reuniram as parábolas, sentenças, ensinamentos e principais fatos da vida do Mestre Jesus, compondo assim a doutrina do Evangelho e a base indestrutível do cristianismo. O Evangelho, portanto, é a boa nova do próprio amor de Jesus a serviço da revelação divina, constituindo-se no roteiro de uma nova forma de vida superior. O amado Mestre Jesus viveu de modo real e eficaz tudo o que ensinou. A síntese de um grande programa da vida simples e realizável para o homem terreno, além do valioso evento para a felicidade do espírito imortal. Assim como o aluno serve-se de sua cartilha escolar para a alfabetização, que depois lhe proporciona o meio de adquirir a cultura e os recursos para o seu êxito pessoal no mundo. O Evangelho significa o compêndio ou código superior do Espírito encarnado na Terra, mas difere na sua conjugação comparada com a cartilha humana, pois inverte-se o tratamento das pessoas pronominais: eu, tu e ele. E através do Evangelho, o homem deve conjugar, em primeiro lugar, a terceira pessoa. Não é eu, gente. Eu isso, eu aquilo. E sim, ele. O próximo. Ou depois, a segunda, tu. O tu é o próximo, que é muito comum, né, gente? É interessante que há lugares que a gente fala realmente, a gente fala, ou você, né? Aqui é muito comum, você. E em outros lugares eles falam tu, né? Tu fizeste isso, né? Tu apanhou aquilo. E assim, e a gente acha engraçado, né? Assim como eles acham nossa maneira de falar. Então esses são os pronomes, né? Eu, tu e ele, né? Logicamente todo mundo sabe que se refere a gente, o tu e ele, outra pessoa. Então, em primeiro lugar, gente, de tudo mesmo, realmente, antes da gente fazer mencionar qualquer ser, ou agente, ou aquele, ou aquela, então, em primeiro lugar, a gente tem que
levantar o nosso pensamento, né, a Deus, porque sem Deus nada acontece. Nós temos que seguir os seus ensinamentos, né? E nós temos que aprender isso. Mas muitas vezes a gente só pensa na gente, para depois pensar no outro. Mas devagarzinho a gente vai vendo, nossa, eu devia ter feito isso, devia ter achado aquilo, e assim por diante. E a gente vai se entrosando nessas três pessoas, né, do pronome. E finalmente o eu, a primeira pessoa tradicional do mundo, né? Então, primeiro Deus, depois o meu próximo, depois eu, né? A gente. Modificam-se as razões e o tratamento na conjugação habitual pela abdicação da personalidade humana em favor da individualidade humana também. Em favor da individualidade pessoal, espiritual. Então, da humana, individualidade humana, para a individualidade espiritual, em favor dela. E graças ao Evangelho de Jesus, conceituando a existência de um só Deus, magnânimo e justo, então proclamou-se a igualdade absoluta entre os homens e a sua confraternização como filhos de um só Pai. Quanto ao questionamento sobre onde andou Jesus dos 12 aos 13 anos, os 13 anos 12, 13, foi por aí afora, até chegar nos 30. Então muita gente pergunta mesmo, nossa, eu leio, eu pego às vezes livros, não romances, que falam sobre Jesus, alguma coisa ou outra, mas nós nunca não vimos a parte, né, na parte da mocidade dele. Porque aí culminou, então, nos 30, né? Nos 30, 33, quando então foi a parte principal da vida dele, né? Ramatiz nos responde, na realidade, após os 12 anos, Jesus passou a viver quase sob recolhimento espiritual, sem muitas preocupações públicas. Buscava a natureza para tranquilizar a sua alma aflita e vivia mais a vida mental reflexiva numa auscultação espiritual profunda. Deixou os ruídos do mundo terreno para refugiar-se nas emoções do mundo espiritual. Então, gente, já está explicando por onde andou Jesus nessa parte que ele estava ficando moço, né, na parte da puberdade, que a gente fala que é tão difícil, né, para os nossos jovens. Para alguns, né, porque tem uns que eu vejo que corre amenamente, tudo numa santa paz. Bom, desse modo, não se registrava grande sucesso ou fatos que ficassem na lembrança do povo. Acresce ainda que mesmo a história relatada no Novo Testamento não é uma descrição objetiva de sua vida, mas sim noções morais e ensinamentos para os seus seguidores futuros. Não existem dados históricos suficientes para se escrever a biografia autêntica de Jesus, pois o que chegou até hoje é apenas fruto da tradição oral e só mais tarde foi registrado pelos evangelistas. Aliás, a destruição de Jerusalém por Tito consumiu qualquer dado mais objetivo referentes ao mestre. Se tinha algum ali guardado, gente, porque ele era de Roma, esse Tito, ele mandou queimar a cidade. Não sei se vocês estão lembrados que os hebreus estavam sob o jugo dos romanos. E eles não estavam gostando nada, saía muito desentendimento, muita briga, muita confusão. E chegou um dia, então, esse tal de Tito
pôs fogo na cidade toda. E se tinha alguma coisa guardada, né, a respeito de Jesus, foi nas chamas. E a história teve que recorrer-se, então, da memória dos cristãos, para compor pouco a pouco um relato, aliás, eivado de fantasias, opiniões e digressões. É porque, conforme eu falei, gente, os discípulos que enfecharam esses conhecimentos a respeito de Jesus e todos os lugares que Jesus ia, que ele se encontrava com a turba, eles sempre estavam presentes, né? Principalmente esses 4 que foi falado. Sempre a gente lê, né? João, capítulo não sei o que, Lucas, né? Tal capítulo. Então eles prestavam atenção naquilo que o mestre, principalmente nas parábolas que tanto Jesus usava. E depois, na hora de compilar, de fazer formar os evangelhos, então eles manifestaram o que eles guardaram, o que eles sabiam. Mas como eu falei, tem muitas coisas. Agora, na vida atual, a gente vê, gente. Às vezes, tem um acontecimento determinado, a pessoa vem, diz uma coisa. Conforme a maneira que ele disse, ou a maneira que das pessoas que estão recepcionando, receptando aquilo que ele está falando, escuta da sua maneira. E ao invés dela prestar atenção e falar direito, chega para outra, fala da maneira que ela entendeu. E assim vai. No fim da história, acaba sendo deturpado aquilo do começo. Então vocês calculam, gente, que dificuldade, porque nós não, naquela época, como eu falei, eles iam andando pelo deserto naquele sol horroroso, com as suas sandalinhas, sem nada, de lugarejo a lugarejo, e dependendo do lugarejo eles tinham que sair rápido, porque às vezes eles eram escorraçados e tinham que fugir, sair correndo, se esconder. Então, como é que eles podiam passar uma coisa certíssima, né, nessa confusão toda, nesses problemas todos que surgiam diante deles, né? Porque muita gente agora pensa que sempre foi assim, gente. Não, não havia nada, não havia livros, não havia cadernos, nada para se anotar, para se escrever. Tinha a maneira deles guardarem, que era um pergaminho, um tipo de papel, que até era lá do Egito que faziam, usando uma planta que tinha na beira do rio Nilo. Então, sabe lá como eles marcavam, como eles faziam para guardar aqueles dizeres, e depois outros. Eles foram perseguidos a beças, e cada lugar que eles estavam, eles tinham que sair correndo. Eles tiveram uma vida muito difícil para seguir Jesus, para fazer, para falar, para procurar se comunicar com as pessoas. Bom, quando Jesus completou 18 anos, para 19, José de Arimateia interessou-se profundamente por aquele jovem místico, inteligente, generoso e cuja vida era diametralmente oposta aos interesses do mundo. Então, esse José de Arimateia era uma figura muito proeminente, culta, de bom caráter, e ele ficou conhecendo Jesus e realmente se interessou por Jesus, porque ele viu que ali estava um jovem diferente daqueles que ele conhecia. Então começou a observar. E mais tarde vocês vão ver que ele acompanha Jesus até no seu final da vida. Ele e um outro conhecido como Nicodemos. Durante o dia, procurava auscultar
todas as criaturas que defrontavam na existência, e à noite entregava-se aos estudos esotéricos. Então, Jesus sempre observando, aqui, ali, né? Perscrutando o ambiente, aquela hora, naquele momento, e ia se formando, então, aos seus pensamentos elevados, né? Como se ele tivesse já captando aquilo que ele teria que preparar para depois ele falar na hora que ele se encontrasse com o pessoal. Isso aqui estava se referindo quando ele já estava jovem, né? Na fresca idade. Em verdade, dos 12 aos 30 anos, Jesus pareceu evitar qualquer aparecimento no cenário do mundo profano, como se desejasse mobilizar todas as forças para o desiderato final do Calvário. Então vocês já estão vendo que o espírito dele já estava se preparando, então ele estava se afastando da vida, né, do corre-corre, do pessoal, evitando muito aquela conversa, encontros. Então ele ficava mais meditativo no meio das plantas, árvores, enfim, da natureza, sempre quieto, sempre pensando, como se a preparar aquilo que ele tivesse, que mais um pouco para frente ele iria realizar, né? Então Jesus, ele, nessa história dele toda, gente, não é só conhecer o que ele fez, saber como ele fez também as suas parábolas, os seus ensinamentos, né, que vocês viram que por meio dessas parábolas eram mais apropriadas, e ele aprendeu, ele gostou dessas parábolas, gente, porque ele fez amizade com os essênios, que era um povo muito elevado, que vivia ali nas imediações. E a gente tem que observar tudo isso, tudo que ele falou, né? Tudo que ele nos ensinou, e mesmo na hora que a gente for ficar meditando, pensando, colher realmente tudo, para que a gente veja como nós estamos levando a nossa vida, né? Aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo, e botar para fora. E assim que a gente vai indo, né? Gradativamente, colhendo esses frutos bons, que graças a Deus está sendo, então está vindo tudo à tona. Há pessoas que já sabiam, mas outras completamente fora, nunca tiveram tempo, não teve quem ensinasse, quem orientasse, já desde pequenininho no trabalho, na dureza, sempre sem tempo para nada. E às vezes há momentos que mesmo assim a pessoa para e pergunta, mas o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que está acontecendo essas coisas? E às vezes seus pais já cansados, já velhos também, que passaram por um trabalho imenso, um sacrifício danado para criar os filhos. Às vezes, né, eles não têm também o que passar, o que explicar para aquele filho ou filha que às vezes pergunta. Então, gente, nós continuaremos sempre, cada dia mais, cada vez, para que seja bem elucidado tudo aquilo que aconteceu realmente com o nosso Mestre Jesus.